Muito bem, pessoal. Então, começando mais uma aula de concreto armado 2, né? Onde a gente está fazendo aí os dimensionamentos de lajes, né? Conhecendo aí um pouco mais sobre, compreendendo, né, algumas particularidades de lajes. E na aula passada nós fizemos o cálculo de lajes isoladas, né? Fizemos o dimensionamento de lajes isoladas. E a gente vem avançando aí no conhecimento de como calcular, como dimensionar a laje, né? E hoje nós vamos dimensionar as lajes conjugadas, tá? Eu peço que vocês não desprendam a atenção da aula, porque tem bastante informação que a gente precisa saber aí, tá bom? Nada que seja assim, coisa que vocês já não tenham condições de saber. Tudo coisa bem tranquila de se apropriar dos conhecimentos, porém, eu peço que vocês não desprendam atenção, porque ela é bem trabalhosa de fazer, tá bom? Então, já começando na nossa aula, o que nós vamos, qual que é o nosso desafio aqui? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu peguei aqui uma planta baixa aqui, ó, qualquer, de uma edificação, onde nós temos L1, L2, L3, L4, L5 e L6. Tá certo? Olha, para a gente calcular todas essas lajes aqui em uma aula, não dá, tá bom? Então, eu escolhi duas delas para a gente calcular. Eu escolhi a L4 e escolhi a L6 para a gente calcular. Depois vocês vão saber por quê, tá? Dessa edificação aqui. Eu tenho aqui as dimensões das minhas lajes, né? Eu tenho aqui 3 metros, 3,05 metros, 1,95 m. Então, eu tenho todas as cotas aqui, né? Lembrando que as paredes aqui de 15, tá? Paredes de 15, divisórias de 15 centímetros. Em todas as paredes equivalem a 15 centímetros. Nós temos aqui, ó, os pilares, tá? Aqui é o P2, por exemplo, que é um pilar de 15 por 40, tá bom? E todos eles são pilares de 15 por 40. Então, são características só que eu acredito que vocês já tenham familiaridade, né, com relação à planta baixa de uma edificação, tá bom? Então, o que é para fazer aqui, ó? Calcular a armadura de uma laje conjugada conforme a planta do desenho abaixo. Essa planta aqui, né? Com as seguintes considerações. Então, quais são as primeiras considerações que nós vamos fazer aqui, tá? Primeira coisa, um FCK de 30 MPa, o aço CA50, tá? Um SCK, que é relacionado ali ao peso da laje, né? De 1,5 kN por metro quadrado. A altura do piso, que vai sobre a laje ali, né? De 2,5 centímetros, tá bom? Também aqui eu tenho um contrapiso de 21 kilonewtons por metro cúbico, tá? Eu tenho a carga do granito, que vai também sobre essa laje, de 0,56 kN por metro quadrado, e eu tenho aqui o peso específico do concreto de 25 kN por metro cúbico, tá? Essas são as especificações que a gente tem dessa laje, tá bom? Nós vamos utilizar tudo isso daqui para esse cálculo, tá bom? Muito bem, e agora? Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber para eu dimensionar essa laje aqui, tá? Olha só, eu preciso, bom, aqui como eu falei para vocês, né, eu vou resolver apenas o L4 e o L6, porque senão ficaria uma aula muito extensa mesmo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer as dimensões dessa laje. Por quê? Porque vocês já perceberam, né, que para a gente calcular a laje, a gente calcula, no caso aqui da laje, a gente vai calcular o tamanho da laje, descontando ali o engastamento dela nas vigas, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega, olha aqui, ó, o valor do comprimento da viga, tá? Mais a metade do valor da espessura da outra viga. É assim que a gente considera
o dimensionamento. Então, o que significa? Um exemplo aqui, ó. Essa daqui não ficou aqui. Deixa eu ver que viga que é essa aqui. Essa daqui é a viga V6 aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Essa viga aqui, que é a V6, vou pegar ela aqui para vocês entenderem. Essa viga aqui, tá? Então, eu pego o tamanho dela. Então, a cota dela seria daqui até aqui. Essa é a cota dela, que eu tenho aqui, ó, 305, tá? Na laje L4, né? Nessa laje L4. 305. E eu considero também a metade do valor da espessura da outra viga. Então, tá vendo o risquinho vermelhinho que tá ali, ó? Eu coloquei propositalmente esse risquinho, porque ele vem bem aqui, ó. Tá? E ele vem aqui também, ó. Ou seja, eu somo esse 305 mais a metade de 15 mais a metade de 15. Ou seja, se eu pegar esse que eu acabei de fazer aqui, ó, em L4, tá aqui, ó. Seria 305 mais a metade de 15, que é 7,5, mais a metade do outro 15 da outra laje, da outra viga, que é 7,5. Ou seja, a dimensão dessa laje aqui seria 305 de largura, né? E já fazendo aqui, já considerando tudo aqui, 420 de comprimento, tá? Então, a laje seria de 420 assim por 320 assim, tá bom? Essa outra laje aqui, a L6, seria 210 nesse sentido aqui, de largura, e 420 também de comprimento, né? Aqui, esse eixo aqui, tá? Muito bem. Então, seguindo aqui. Agora, eu redesenhei essas dimensões da laje num DCL aqui, né? Para facilitar o meu... não ficar muito poluído o desenho, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, a laje L4 e a laje L6, com 320 por 420 e 210 por 420. Tá certo? Para facilitar a visualização de tudo isso dali, né? Bom, então dimensionamos já o tamanho das lajes, tá? Então entenderam, né? Ela vai dar, ela compreende o tamanho da viga que ela está apoiada, mais a metade da viga perpendicular dos dois lados que ela está apoiada essa laje, né? Das vigas, certo? Bom, agora eu preciso ver o seguinte: se ela é unidirecional ou bidirecional, ou seja, se ela vai ser armada em uma só direção ou se ela vai ser armada nas duas direções, tá bom? Então, para isso, eu uso lá a formulazinha do lambda, tá? Onde eu tenho o Ly dividido por Lx. Deixa eu pegar outra cor aqui. Essa cor para não confundir, tá? Então, basta agora eu verificar aqui na minha laje quem é Ly e quem é Lx, tá? O Lx é o menor lado. Então, no caso da minha laje L4 aqui, ó, essa daqui, ó, qual é o menor lado? É o 320 ou é o 420? É o 320. Então, 320 é Lx e o 420 é o Ly. Ou seja, é Ly 420 dividido por Lx, que é 320. Deu 1,31, tá? Se o valor for menor do que 2, né, é aquela consideração nossa lá, né? 2 vezes o tamanho, lembram? Que a gente fez em algumas aulas. Se ela tem 2 vezes ou mais o tamanho do menor, o maior lado tem 2 vezes ou mais o tamanho do menor lado, né? Se ela é mais, o comprimento dela é 2 vezes maior do que a largura, falando de grosso modo assim, ela seria uma laje armada em uma só direção, ou seria unidirecional. Porém, nesse caso aqui, como ele deu menos do que 2, né, que é a observação que está aqui embaixo, ó, tá?
se for menor do que 2, menor ou igual, né, a 2, ela será bidirecional, que é o caso dessa laje L4. Ela é bidirecional, ou seja, ela é armada em cruz, nas duas direções, tá bom? Detalhe, a gente está falando aqui de laje maciça, tá? Mas, para eu fazer outros tipos de laje, até nervurada mesmo, vocês vão ver que tem uma tabelinha ali que dá alguns valores para a gente, tá? E em L6, eu tenho aqui o lambda, Ly dividido por Lx, que a gente já considerou o maior valor, o maior lado, que seria o 420, e o 210, o menor lado. Deu 420 dividido por 210 dá 2, certo? Ela, ou seja, é menor ou igual a 2, tá? Então ela é bidirecional também, tá bom? Ou seja, ela vai ter que ser armada em cruz nas duas lajes, tá? Muito bem. Visto isso, que agora ela é bidirecional, ela vai ter que ser armada em cruz nas duas, eu tenho que ver agora a espessura. Qual vai ser a espessura da minha laje, tá bom? Para isso, eu utilizo esta formulazinha aqui, ó. H é igual a Lx, se não me engano, isso aqui é sigma, né? Sigma 2 vezes sigma 3, tá? Então, no caso da laje L4, o Lx... Espera só um pouquinho lá. Um pouquinho. Sabendo que aqui, ó, esse daqui seria o meu fugiu lá aqui que nós acabamos de calcular, o meu sigma, meu lambda, né, que é 1,31, tá? 420 que nós acabamos de fazer ali, tá? O meu sigma, o meu lambda, né, sigma é esse aqui que nós estamos vendo agora. Então, veja, eu vou nessa tabela aqui, ó, de valores de sigma, tá? Eu vou pegar essa tabelinha aqui para vocês, porque deixa eu só trazer aqui na outra, só um pouquinho lá para eu abrir aqui ela para vocês verem, tá? A tabela. Olha aqui, ó. Eu vou deixar ela pequenininha sempre aqui, mas um pouquinho maior, né? Olha aqui, essa tabela eu já deixei para vocês lá no Unimestre, que é a tabela dos valores de sigma 3, tá? Que é o que a gente vai calcular aqui agora. Então, se você observar lá no começo do exercício, ele falava que a nossa laje é uma laje com um aço CA50, né? Então, a laje, eu falei para vocês que é uma laje maciça, então o meu sigma 3 é 25, tá? Então, deixa eu tirar a tabela daqui, eu só transpus aquela tabela aqui para o exercício, tá bom? Então, eu tenho que ver os valores do sigma 2 e do sigma 3, tá? Então, o sigma 3, que é essa tabelinha que eu acabei de mostrar, eu já achei o valor aqui, que é 25, tá? Então, já reservo ele aqui do ladinho, ó. Muito bem. Agora, eu tenho que achar o valor do sigma 2. Para isso, eu tenho que fazer algumas considerações aqui importantes, tá bom? Porque eu também vou utilizar uma outra tabelinha que eu já mostro para vocês. Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer os apoios da minha laje. E como é que eu faço para conhecer o apoio da laje? Veja que, primeiramente, nós temos uma parte achurada, que é essa parte aqui do meio, entre as duas lajes, tá? Essa parte achurada corresponde ao engaste de uma laje na outra, tá? Só um detalhe aqui. Nós estamos calculando duas de todas aquelas lajes. Se eu tivesse calculando todas elas, eu tinha que considerar todos os engastes ali, tá? Aqui é só um exemplo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, olha só o que eu tenho. Nessa laje, nessa viga V2 aqui, ó, que é o mesmo caso da viga V4, tá?
eu tenho dois apoios, né? Eu tenho um apoio nesse lado aqui, que é esse apoio aqui, e eu tenho um apoio no outro lado, que é esse apoio aqui, tá? Ou seja, uma viga biapoiada. Agora, se eu observar aqui no L4, olhando nessa direção aqui, por exemplo, ó, tanto faz a direção que você vai olhar, tá? Estou olhando aqui, ó. Então, se você observar, veja que eu tenho aqui no meio o engaste entre as lajes, tá? E eu tenho, no outro lado, eu tenho um apoio aqui, né? Ou seja, eu tenho apoio nesse lado aqui e eu tenho engaste nesse outro apoio dessa laje. E eu tenho também na laje L6, outra coisa, na outra viga aqui, V7, é a mesma coisa, tá? Eu não lembro qual que é essa viga, que acho que é V6, né? Essa vigona aqui, ó. Tá. Mas, enfim. Então, eu tenho aqui apoio nesse lado, que corresponde a esse apoio aqui, né? E eu tenho engaste nesse outro lado, porque corresponde ao engaste aqui do meio da laje, tá? O engaste de uma laje na outra, né? Então, é isso que eu tenho. Ficou uma rabisqueira, mas eu acho que deu para entender, né? Muito bem. Dito posto isto, né? Eu vou me olhar para uma outra tabela, que é a tabela dos valores de sigma 2. Deixa eu ver aqui, onde é que está essa tabela? Está aqui. Essa tabela eu não postei para vocês ainda, mas eu posto lá. Então está aqui, ó, a tabela com os valores de sigma 2, tá? Essa tabela aqui eu vou postar para vocês. Lá eu não postei porque eu esqueci. Agora que eu vi que eu não postei lá. Mas não tem problema, eu posto para vocês. Então vocês vão observar essa tabela. Eu vou voltar aqui para o PowerPoint que eu consigo interagir daí, tá? Ah, tá. Então, veja. Eu vou olhar aqui agora para a minha laje L4 e vou começar a observar os desenhinhos aqui, ó. Os desenhinhos que eu tenho, tanto na horizontal quanto na vertical aqui, ó. Tá? E vou ver, por exemplo, em L4, que é a laje 4, essa aqui, tá? Eu vou observar um, um, uma conexão entre as duas situações que eu tenho. A primeira situação que eu tenho é da laje L4, primeiro que a gente está falando, tá? Olha só, uma viga biapoiada. Veja aqui, ó, aqui é bi-engastada, aqui é um engaste e um apoio, aqui é um balanço, e aqui é um balanço e uma apoiada em balanço. Eu tenho aqui uma bi-apoiada bem aqui, ó. Né? Essa daqui, ó, bi-apoiada. Certo? Então, beleza, achei a criança ali. Né? Agora, eu vou olhar aqui para minha outra viga e eu vou ver que eu tenho engaste e apoio. Tá? Eu vou ter que achar agora aqui na horizontal, na vertical, né? O que tem apoio e engaste. Essa aqui é bem engastada e apoiada, parará, parará, nenhuma. Opa, achei aqui, né? Essa daqui, ó. Tá? Então ela tem um apoio e um engaste. Muito bem. Tenho que cruzar as informações aqui agora entre esta coluna, essa gama de valores que eu tenho e esta gama de valores que eu tenho aqui. Certo? Muito bem. Só que eu tenho que observar que eu tenho aqui ó, os valores de L grandão dividido por L. Né? Ou seja, é lá o meu LX e LY. Tá? Quanto que deu aqui o LX dividido por LY? Né? Lembra que deu 1,31? Nós achamos lá que ela é bidirecional e tudo mais? Então é esse valor que eu vou achar, 1,31. Então vamos lá. Onde é que está o valor de 1,31 aqui? Eu tenho 1,2 e eu tenho 1,4. Esses aqui, né? Aqui, ó. Então, qual que eu vou utilizar? 1,2 ou 1,4? Bom, neste caso aqui, eu vou me utilizar de uma estratégia matemática para poder achar
mais exatamente o valor que eu preciso. Deixa eu apagar aqui, só para não ficar muito borradão aqui, né? E ficar mais fácil de entender. Deixa eu ver se eu fiz um outro slide na frente aqui, só um pouquinho, facilitando o nosso trabalho. Ah, tá, eu aproximei aqui, ó. Beleza. Então, deixa eu voltar com a outra cor, então, essa aqui. Tá, então veja, que eu estou aqui, ó, em gasto e apoio, né? Então, o que eu tenho que fazer agora? O valor do lambda deu 1,31, tá? Para eu achar o sigma, eu posso recorrer à seguinte estratégia, a estratégia da interpolação, tá? Então, veja, eu tenho aqui, ó, o meu valor de 1,31, ele está entre 1,2 e 1,4, tá? Os valores que eu vou precisar para eu achar o sigma é entre 1,64 e 1,58, tá? Então, eu faço aqui a minha interpolação, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1,2 está para 1,64, né? Aqui, ó, 1,2 está para 1,64, assim como 1,31 está para x, que é o valor que eu quero, assim como 1,4 está, que é 1,4, está para 1,58 aqui, ó. Beleza. Como é que eu faço a interpolação? Só lembrando lá da matemática, né? Então, eu faço assim, ó. Esse daqui menos esse, dividido por esse daqui menos esse. E a mesma coisa do outro lado, né? Esse daqui menos esse, dividido por esse daqui menos esse. Fazendo todas as considerações matemáticas lá, multiplicando, passando para lá, passando para cá, eu achei um valor de sigma 2 de 1,61, tá? Que é o meu valor do x, né? Eu achei o x que eu queria achar aqui, não queria achar o valor de x, então, achei o valor de x, que é o meu valor de sigma 2, tá? Aqui, ó, aqui que está a nossa observação, né? Fica entre 1,2 e 1,4. Então, achei o meu sigma 2, 1,61. Como eu já tinha achado o valor de sigma 3 pela tabela, né? Então, é só eu aplicar na equação agora, para eu achar a altura da minha laje L4, tá? Então, o LX eu tenho que é 320, né? Que é o LX. Eu tenho o sigma 2, que é 1,61, e o sigma 3, que é 25, que eu achei na tabela. Ou seja, eu achei uma altura de 7,95. Só um pouquinho, que nós já chegamos lá, tá? Muito bem. Agora em L6, tá? Mesma coisa. L6, lembrando que em L6 eu achei já o meu valor de lambda deu 2,0, não deu? Aqui, ó, o valor de lambda deu 2, né? Ou seja, ficou fácil aqui, ó. 2 é só correr lá na via apoiada, vai dar 1,4. Pronto, aplico na fórmula, o meu H vai ter 6 centímetros. Lembrando que a altura de L4 deu 7,95. Ou seja, a laje L6 vai ter 6 centímetros. E a laje L4 vai ter 7,95 centímetros de espessura. Olha aqui. Mas agora você vai me perguntar assim, epa, professor, mas espera lá, as duas lajes vão ter espessuras diferentes? Quem perguntou isso? Ótima pergunta, porque olha aqui o que diz a norma, que a altura mínima de laje, a norma, a NBR 6118, diz o seguinte, né? Nós já vimos isso lá atrás, que a laje com cobertura sem balanço, ela tem que ter no mínimo 7 centímetros. E uma laje de piso sem balanço, que é o nosso caso aqui, ó, ela tem que ter 8 centímetros no mínimo. Então, pera lá. Se o nosso cálculo de espessura deu 7,95, então não tem escolha, eu tenho que adotar o 8, tá? E a outra laje que deu 6, não tem escolha, eu tenho que adotar o 8, tá? Agora, vamos supor que a gente está calculando várias lajes aqui
e teve uma lá que deu um valor maior, deu 10, tá? Eu adoto o mesmo valor para todas as lajes, tá bom? Eu não vou ficar fazendo laje, uma com 6, a outra com 7, outra com 8, outra com 10, não. Adota um padrão aí e faz todas elas com a mesma espessura, tá? A não ser em algum caso especial, né, que eu tenha rebaixamento de laje, num banheiro, por exemplo. Então, um caso especial. Porém, se você vai construir a laje, vai começar a, a variar as espessuras das lajes, o trabalho vai ser muito maior, né? Então, não compensa fazer isso aqui. Então, vai fazendo sempre com um tamanho padrão. Então, se deu ali 7,95, deu 6, deu 5, deu 6,5, tudo 8, né? Pela norma, tá bom? A não ser que seja um outro caso, por exemplo, aqui, né? Lajes de piso com balanço. Daí o mínimo tem que ser 10, tá? Isso aqui, o 8 foi porque nós estamos nesse caso ali de lajes com pisos sem balanço, tá bom? Muito bem. Agora, já sabemos a espessura da nossa laje, vamos passar para as cargas, né? Vamos calcular as cargas que vão incidir nessa nossa laje, tá? Então, as cargas são a somatória dos pesos, né? Das cargas que nós temos ali. Então, a somatória está tudo aqui, a somatória de todas as cargas possíveis que nós temos. Então, algumas o exercício já deu, né? E algumas o exercício ainda não deu. Então, essas que o exercício ainda não deu, nós temos que calcular, tá? Se fosse na vida real, a gente teria que calcular todos eles, a não ser que tivesse alguma especificação de fábrica de alguma coisa, né? Senão, a gente tem que calcular tudo, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o S, a carga do SCK, que seria o peso da laje, né? Ele já me deu, que é 1,5 kN por metro quadrado. Então, essa eu matei já, né? Vamos passar para o peso próprio, que é o segundo que eu fiz aqui, ó. A carga, né, com aquela espessura, com relação ao peso próprio. Então, como que eu tenho que fazer isso? Eu utilizo o rho do concreto, que é o peso específico do concreto, vezes a espessura da laje. Então, o peso específico do concreto, o exercício deu lá, 25, né? Quilonewtons por metro cúbico, que é o peso específico padrão aí para concreto, tá? Concreto de laje e tudo mais, né? Então, 25 vezes, se eu estou calculando aqui quilonewtons por metro, então eu tenho que considerar também o 8 centímetros transformar em metro, né? Então dá 0,08. Ou seja, eu tenho 2 quilonewtons por metro quadrado do peso específico da laje, tá bom? Agora vamos para o contrapiso. O contrapiso, ele deu aqui, ó, o lambda C do contrapiso, que é 21 kN por metro cúbico. Ficou para baixo ali o 3. Então tá aqui, ó, vezes a espessura do piso. Então, ele deu lá 21 kN, né, por metro cúbico, vezes a espessura do piso. Então, qual que é a espessura do contrapiso aqui? 2,5 centímetros. Transformando para metro, 0,025. Ou seja, eu tenho 0,52 quilonewtons por metro quadrado. Tá? Pronto. Agora é só eu somar todo mundo, tá? E eu acho lá no final uma carga de 4,58 quilonewtons por metro quadrado. É isso que eu vou considerar na minha laje ali, tá bom? Muito bem. Seguindo, agora passamos para o cálculo dos momentos, né? Lembram dos momentos, que são aqueles que a gente tem que conter com a armadura longitudinal. Lembrando que a nossa laje aqui, ela é bidimensional, tá? Então vamos lá. LY, o maior vão, e LX, o menor vão. Já consideramos isso lá atrás. Então aqui, LX e LY. LX e LY, tá? Então, agora nós vamos utilizar a tabela de Marcos. Na tabela de Marcos, quer ver? Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Só um pouquinho lá. Cadê? Aqui, ó. Tabelas de Marcos. Vou colocar aqui ela para vocês. Opa. Então, na tabela de Marcos, deixa eu tirar isso aqui. Perceba que, ó, aqui nós temos
uma laje isolada, né? Depois, eu vou pular essa daqui, que é o caso ali. Depois nós temos aqui, ó, dois engastes. Nós temos dois engastes aqui em LX e LY, né? Nós temos 4 engastes, né? 3 engastes. Ou seja, o nosso caso aqui, ó, seria esse segundo caso aqui, ó, tá? Nós temos aqui, no segundo caso, uma laje com um engaste apenas, tá? Em LY, e eu tenho essas equações aqui a considerar. O momento em X, o momento em Y e o momento negativo no apoio, que é o XX ali, né? Tá bom? Além ali das cargas QX e QY, tá? Então, vou utilizar aqui o meu slide como exemplo. Eu já mostrei a tabela. Essa tabela também já está lá para vocês, tá? Vamos lá, seguindo. O que eu tenho lá seguindo a tabela, né? Do aqui de Marcos. Deixa eu colocá-la de volta aqui para vocês, porque o valor de LX dividido por LY, que é esse valor aqui, né? Vou voltar aqui, ó, LX dividido por LY, que é o que a gente já achou lá atrás, 1,31, né? É o que eu vou considerar aqui nesta tabela. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para vocês verem aqui. Ó, então, aqui o LX dividido por LY, eu vou ter que correr a tabela. Perceba que ela tem 3 colunas, né? Começa lá no 0,50 e vai até lá embaixo no 2,0, tá? Que é a laje em cruz, né? Então, que tem que ser menor do que 2,0 LY dividido por LX, né? Então, eu tenho que achar um valor aqui próximo de 1,31. Então, eu tenho aqui 1,30 e tenho 1,32, tá? Então, como eu estou falando de momento, eu vou utilizar o 1,32, né? Vou jogar o momento para cima, tá? Vou fechar aqui, vou continuar aqui, ó. Então, achei aqui, ó, 1,32. Então, eu achei os valores de MX, de MY e de KX, tá? Esses valores eu vou precisar deles agora. Por quê? Porque eu vou começar a calcular aqui os momentos, né? Então, eu tenho aqui, ó, o valor de MX. Pela própria tabela de Marcos, ele me dá essa equação aqui, ó, para achar o MX, que é a minha carga, que eu acabei de achar, deixei reservadinho aqui do lado, de 4,58, está aqui, né? Lembram da carga total que nós achamos ali atrás? Então, é essa daqui. Vezes o LX ao quadrado, que nós estamos aqui na laje L4, né? Então, LX seria 320, transformando para metros, 3,2, né? Dividido pelo MX que eu acabei de achar na tabela. Então, o MX está aqui, ó, 2,1. 21,1, né? Então, está aqui, 21,1. Ou seja, o meu valor de MX, 2,2 kN vezes metro. Depois, eu vou para o MY, fazendo a mesma coisa. A carga vezes o LX ao quadrado, dividido pelo meu MY, que eu acabei de achar. MY 49,6 na tabela de Marcos. Né? Está aqui, 49,6. Ou seja, o meu MY deu 0,9 kN vezes metro. QX também está lá, que é o KX vezes Q. O KX aqui, ó, 0,883 na tabela de Marcos. Então, está aqui, vezes a carga, 4,58. Então, eu achei o valor de 4,04 kN por metro quadrado. QY, Q vezes QX, 4,58, que é a carga total, vezes o QX que eu acabei de achar, 18,5. Por quê? Porque eu vou utilizar agora esse QX no meu momento negativo aqui, ó. Tá? Que é menos QX. Aqui faltou o menos aqui, tá? Agora que eu notei aqui, ó. Faltou um menos ali. Depois eu conserto e coloco para vocês, tá? Porque é menos QX vezes LX ao quadrado dividido por 8, tá? Deu 4,4, que é o QX que nós achamos aqui, né? Vezes 3,2, que é o LX, dividido por 8. Então, deu menos 5,17, tá?
eu esqueci de pôr aqui o sinal, eu vou esquecer, com certeza vou esquecer em todo o resto aqui do exercício, tá bom? Mas é negativo, tá? Já vocês vão entender por quê. Muito bem. Então, agora passando para L6, vocês estão vendo, né? Que como é laje conjugada, eu tenho que calcular uma por uma, né? Vocês entenderam por que eu só separei duas? Se a gente pegasse mais ali, a gente ia ficar até meia-noite calculando laje aqui, né? Então, seria o segundo caso na tabela de Marcos, a mesma coisa, tá? Vou lá no valor de 2,0, que é o lambda lá no começo que nós achamos, achei o valor de mx, de my e de kx. Aplicando nas fórmulas, eu tenho esses valores, 1,22, my 0,22, qx e qy, e o valor de x também negativo de 2,46, tá? Lembrando que eu esqueci do sinal aqui, ó, que é negativo, tá bom? Bom, ou seja, aqui eu tenho os valores que eu acabei de achar. Em L4 e em L6, os valores de momento que eu tenho, tá? Lembrando que, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui, estão engastadas em LX, vamos utilizar os valores de MX e XX. Os valores de MX correspondem ao meio da viga e XX corresponde aos apoios, tá? Então, o que significa? Significa que eu tenho que dar uma olhada aqui agora nos meus apoios aqui, porque eu vou ter que... Quer ver? Ó, eu vou... Isso daqui é só lembrando, tá? Os valores. Depois vocês dão uma olhadinha isso daqui lá no slide de vocês, tá? É o que eu acabei de falar. Então, pessoal, eu tenho que pegar agora aqui, ó, os meus apoios e vou transportar eles para cá para eu entender o que está acontecendo neles. Primeiro, esse daqui que é em L4, ó. Tá? Primeiro de L4. Então, eu vou transportar ele para cá. Perceba que eu tenho, né? Eu só peguei ele daqui e joguei aqui, ó. Tá? Eu coloquei, tirei ele da vertical, coloquei ele na horizontal, né? Então, nós temos que... só uma coisa importante aqui, ó, que é este... Deixa eu ver, é esse aqui, ó. Essa consideração aqui, ó. Como as lajes estão engastadas em LX, que é aqui, ó, tá o engaste aqui, ó, né? Nós vamos utilizar os valores de MX e XX, tá? Esses que são os... Por isso que a gente está utilizando aqui, ó, os valores de X aqui, ó, tá? Então, veja, se você parar para pensar como que é o diagrama de momento dessa minha situação aqui, ele funciona dessa forma, ó. Quando eu tenho um engaste, vocês lembram que no engaste, o momento, ele é um momento grandão, né? Ou seja, eu começo o meu gráfico aqui, ó, com um momentão aqui, ó. Certo? Só que eu tenho também um apoio do outro lado. Então, esse apoio do outro lado, como eu tenho uma carga distribuída ali, né, da própria laje, então ele vai fazer uma parábola. Então, ele vai ficar desse jeito aqui, ó. O meu momento vai ficar desse jeito, tá? Ou seja, eu vou ter momento positivo, momento máximo positivo e momento máximo negativo no engaste, tá? Lembrando que o valor de 5,17 que deu negativo aqui, ó, não é à toa que ele deu negativo, né? Porque ele é realmente aqui um momento negativo. Lembra que para baixo do gráfico é positivo, para cima do gráfico é negativo, né? Então, o que eu tenho que considerar agora é que eu tenho esses dois momentos. Olha só como é importante a coisa aí. Perceba que se eu tenho momento positivo e momento negativo, eu tenho que calcular as duas armaduras, né? A armadura nos dois sentidos, na parte de cima e na parte de baixo da viga, porque se eu tenho um momento negativo, ele tem que conter os dois, né? Eu tenho tração e compressão dos dois lados ali, entendeu? Então vamos lá. Ó, aqui é a mesma coisa para L6, eu só passei para cá para representar como que ficou, tá? Independente do lado ali, tanto faz. O importante é a gente entender que eu tenho momento positivo e momento negativo, tá? Muito bem. Só que agora,
perceba que em duas lajes aqui eu tenho valores de momento diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou equalizar, balancear esses momentos aí. Vou compensar, tá? Um e o outro. Fazer uma média ali dos dois, tá? Então, começando pelo momento negativo aqui. O que eu tenho de momento negativo? Eu tenho aqui o 5,17 e o 2,46. Somo os dois, divido por 2, tá? Tá aqui o momento negativo. Eu tenho 3,82 kN por metro. Beleza? Beleza. Só que eu também, para eu tirar a prova real disso daí, né? Eu tenho que fazer isso daqui, ó. Para eu achar o meu momento negativo, eu tenho que pegar o maior valor de momento, tá? Dos que eu encontrei, que no caso aqui é a do L4, né? Que é 5,17, tá aqui 5,17, e multiplico por 0,8. Então eu tenho aqui, ó, 4,14 kN vezes metro. Esse aqui é o balanceamento dos momentos, tá? Eu pego o maior valor dos dois e aplico nas minhas lajes daí, tá bom? No caso, o meu momento negativo ficou esse daqui de 4,14, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui. Ah, tá, o momento positivo agora, né? Então, para achar o momento positivo, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que achar o MX, que é o maior momento encontrado em MX, que no nosso caso aqui eu tenho MX de 2,2 e de 1,22, então o maior é 2,2, mais o meu XX, que é o maior momento encontrado, né, em XX, que no caso aqui seria o 5,17, porque o outro é 2,46, né, menos o momento negativo encontrado que nós acabamos de achar lá atrás, que é 4,14. Jogo tudo isso daqui na minha fórmula, né, aqui, e eu encontrei um momento positivo de 2,715 kN vezes metro, que são os meus dois valores de momento agora, tá? O 4,14 e o 2,715, tá? Então aqui, ó, equalizando agora, né? Eu tenho XX de 4,14 e MX de 2,715. Equalizei os dois, tá bom? Muito bem. Fechando aí os momentos, que agora eu tenho aqui, ó, tudo do ladinho ali, falando para mim, para eu não esquecer os meus valores de momento, né? Eu vou agora começar a taxa de armadura, que seria a parte final do dimensionamento aí, tá? Para eu achar a taxa de armadura, eu vou utilizar o coeficiente K, os coeficientes de K, né? Lembrando que aqui eu fiz um corte na, 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 na minha viga da laje, tá? Ou na própria laje mesmo, né? E aqui seria a minha armadura da laje, tá? Só para eu entender o que é o B, o que é o D e o que é o MD, né? Então, eu tenho aqui, ó, o meu B é 1. Por que é 1? Porque eu estou considerando 1 metro quadrado de laje, tá? Então, o valor do B, que seria a parte de baixo, né, da laje, a base ali, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eu vou considerar sempre 1 metro, tá? O D é a altura descontando o cobrimento. Então, tá aqui, ó. O D, ele vai do meio da seção da minha armadura até a parte superior da minha laje, né? Então, se eu tenho uma laje de 8 centímetros e eu tenho que ter um cobrimento de 2,5 centímetros, né? Até esse 2,5 é por norma também, tá? Eu posso ter cobrimentos maiores, mas pela norma, em laje eu posso ter 2,5. Então eu tenho aqui, ó, o D é igual a 8 menos 2,5, meu D vale 5,5. Pronto, fechei. Tá bom? Beleza, achei meus valores, porém, agora, como a equação está ali, eu achei o D, achei o B, achei o D, mas falta achar o momento máximo, né? Para achar o momento máximo, eu vou utilizar
equação aqui, ó, calculando o MD, tá? Então, vamos lá. Começando pelo MD positivo aqui. Então, eu calculo o MK, que é o meu MX, né? Vezes o meu gama C, tá? Esse gama C aqui seria o meu coeficiente de segurança, tá? Ou seja, tudo aquilo lá que a gente calculou até agora, equalizou os momentos, toda aquela parafernália lá, na verdade eu vou jogar 40% em cima agora, de carga, tá bom? Esse daí seria o meu coeficiente de segurança. Ou seja, o meu momento positivo que eu achei aqui, ó, equalizado de 2,715, que está aqui, ó, eu vou multiplicar por 1,4 para eu ter 40% a mais, tá? Para eu ter segurança. Ou seja, no final, multiplicando por 100, eu tenho 380 quilonewtons por centímetro por metro, tá? Muito bem. Agora, eu consigo utilizar a tabela do KC para eu poder... eu tenho a tabela aqui do KC. Deixa eu achar aqui onde é que está. Tabela do KC. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso, é essa aqui, ó. Tá aqui mesmo, ó. Se você observar ali, ó, o momento aqui o KC, ele é dado por P vezes D ao quadrado dividido pelo MD. Então, eu não inventei nada, é o que está aqui na minha tabela aqui, tá? De KC para encontrar esses valores. Então, o que eu tenho que observar ali? Que o meu concreto, ele tem um FCK de 30, né? Então, vou colocar a tabela aqui, ó. Então, o concreto com FCK de 30, eu tenho que correr a tabela aqui para baixo com o ácido CA50. Tá? Então, o CA50 com o 30 MPa com o que eu encontrei ali de 7,96, né? Então, vamos tentar achar aqui, ó, no 30, 7, era 30 mesmo o MPA? Deixa eu ver se era 30 mesmo. Era 30 mesmo que eu coloquei aqui, né? Então, correndo a tabela ali para baixo, eu considerei o 8,9 aqui, porque eu tenho só 7,1, né? Aqui, ó. Eu tenho 7,1 e daí eu tenho 8,9. Então, eu considerei o que está acima, sempre para eu colocar coeficiente de segurança, né? 8,9. Então, eu tenho aqui, ó, 0,024, né? Então, foi o que eu encontrei aqui na tabela. Está aqui, ó, 8,9, correndo a tabela para o outro lado, 0,024, tá? Eu coloquei um trechinho da tabela aqui para poder não ficar muito pequenininho quando vocês forem estudar, tá bom? Ou seja, o meu KS que eu encontrei agora é 0,024. O que significa esse KS? Coeficiente para eu utilizar na minha taxa de armadura agora, aqui, ó. Taxa de armadura positiva, tá? Que é KS vezes MD dividido por D. Ou seja, o KS eu acabei de achar aqui agora, que é 0,024 pela tabela, né? E eu encontrei aqui o MD, que deu 380, que nós achamos ali atrás agora, né? O momento máximo positivo, e o D, que é a altura descontando o comprimento, de 5,5. Ou seja, a minha taxa de armadura deu 1,66 centímetros quadrados por metro. Agora, eu vou ter que utilizar uma outra tabela, você viu tanto tabelinha? Essas tabelas, por mais que são trabalhosas de ficar sabendo qual tabela utilizar, é melhor assim do que ter que calcular tudo que está na tabela na mão, né? Então é só utilizar as tabelas ali. Então agora, eu utilizo essa tabela para eu encontrar um valor próximo de 1,66. Então, vamos lá na tabela. Olha aqui, ó. Eu posso, vamos lá, achar um valor próximo de 1,66, tá? Ó, por exemplo, eu podia encontrar aqui, ó, 1,64, 1,73. Passou, opa, se passou, eu posso pegar o logo acima, né? Mas eu tenho que ver aquilo que é mais viável para mim com relação à economia, né?
Então, veja que é 1,66, eu achei que um valor de 1,68 mais abaixo aqui, tá? Ou seja, nessa tabela aqui, 1,68, se eu correr a tabela lá para cima, isso significa que, olha aqui, ó, eu estou tentando deixar aquele quadradinho que está aparecendo ali, onde eu estou levando em consideração, tá? Onde está escrito ali diâmetro nominal em milímetros, perceba que tem ali 8,0, né? Então, 8,0 seria o meu diâmetro nominal das barras que eu vou utilizar nessa minha laje, tá? Então, 1,68, eu tenho aqui, ó, logo à esquerda, você não vai parar aqui o coisa. Mas logo à esquerda aqui, ó, se você correr 1,68 para a esquerda, até aqui, ó, onde diz S em centímetros, seria, deixa eu ver se eu consigo lá embaixo, aqui, ó, onde apareceu ali, ó, 30. Ou seja, eu tenho, deixa eu voltar aqui agora para o meu slide, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui, ó, um diâmetro de 8 milímetros, com uma taxa de armadura de 1,68, com um distanciamento das armaduras, das barras, né, de 30 centímetros uma da outra. Pronto. Então, eu tenho aqui, ó, um fio de 8 milímetros, com 30 centímetros de distanciamento, com uma taxa de armadura de 1,68. Pronto. Dimensionei a minha laje L4 no momento, a armadura positiva, tá? Aquela que vai embaixo, né? Tá? Bom, agora em L4, eu tenho que achar o momento negativo, né? Então, como é que eu faço? Mesma coisa. O XX, que é o L4 aqui, ó, 4,14 negativo, né? Vezes 1,4, fator de segurança. No final, 580 kN vezes centímetro por metro. Utilizando a tabela, não vou colocar a tabela de novo aqui, tá? As tabelas novamente, que vocês já viram exemplos nela. Então, eu vejo aqui, ó, o meu concreto é de 30, eu encontrei aqui, ó, 5,2, corri para cá, 5,24. Ah, professor, mas ali deu 5,21, então ele está entre 5,2 e 6. Beleza, então vamos fazer uma interpolação. Não preciso, né? Porque você vê que o 1,6 aqui também está dando 0,024, né? Mas se você quiser colocar o valor exato aí, não vai precisar, tá? Inclusive até nas outras, né? Se você quiser fazer essa interpolação, eu só coloquei como exemplo lá para vocês, tá? Eu já coloco o logo acima porque sempre colocando o fator de segurança, tá bom? Então, achei aqui o KS como 0,024, mesma coisa. Depois, eu utilizo a mesma tabela lá de seção de barras, né? Eu encontrei aqui, ó, no 8 milímetros também, uma taxa de armadura de 2,65, que eu vou substituir aquele 2,53, numa distância de 19 centímetros uma da outra, tá? É o que está resumido aqui embaixo. Ó. Muito bem. Agora, eu calculei a armadura positiva e negativa no eixo X, né? Agora eu vou para o eixo Y. Tem que calcular, porque ela está armada em cruz, né? Então eu tenho que achar o momento Y. Momento Y, MD, está aqui, deu 0,9, né? Está aqui, 0,9, vezes 1,4, deu, no final, 126 quilonewtons vezes centímetro por metro. Na tabela, concreto de 30 MPa, eu achei 0,23 aqui, o meu KS, 0,23. Estou correndo agora porque eu já detalhei no começo isso aqui, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma armadura com um fio de 5 milímetros, com a taxa de armadura de 0,59 a 33 centímetros de distância uma da outra. Beleza? Bom, achei as minhas armaduras da minha laje L4.
Agora eu vou achar as armaduras da minha laje L6, porque até agora, tudo isso que eu falei de taxa de armadura são três barras diferentes que eu vou utilizar, duas no eixo X, né? Uma em cima e uma embaixo da laje, e uma no eixo Y, tá? Agora eu vou para minha laje. Não, aqui eu coloquei um resuminho, né? De L4 ainda. Tá aqui, ó, para MX, para XX e para MY, tá? Então, são as barras que eu tenho. No MX eu tenho 8 milímetros, 30 centímetros de distância, com uma taxa de armadura de 1,68. Para XX, que é o momento negativo, 8 milímetros, com 19 centímetros de distância uma da outra, com uma taxa de armadura de 6,65. E para MY, que seria o que determinaria a cruz, né? Que a laje minha, que lembra lá no começo que ela é bidimensional, bidirecional, né? Então, aqui, ó, a taxa de armadura com um fio de 5 milímetros, com 33 centímetros de distância de uma barra na outra, e com uma taxa de armadura de 0,69. Isso aqui, 59. Isso aqui para a laje L4, tá? Agora sim, passando para a laje L6. Bom, passando para a laje L6, você concorda comigo que para o MX e para o XX eu já calculei, né? Porque se nós temos lá uma equalização de momentos, que nós fizemos ali em cima, ó, até aqui reservadinho do lado, então não preciso calcular os dois. Então basta eu calcular o MY, tá? Então vamos lá. Para MY eu tenho 0,22, né, que está aqui, ó, vezes 1,4, achei 31 quilonewtons vezes centímetros por metro, tá? Na tabela, para achar o KS, né, achando um KC aqui de 97,6, né, aplicando a fórmula, eu percebo que a tabela ela só vai no caso do aço de 30 MPa, ele só vai até 34,6. Como deu 97, então eu pego uma maior situação que eu tenho ali. Ou seja, o meu KS 0,23. Tá? Ou seja, a armadura deu a taxa de armadura aqui, né? Deu 0,13. Então, 0,13, eu coloquei aqui 0,59, que é a menor taxa que eu tenho aqui, tá? Vai ser um fio de 5 milímetros com 33 centímetros de distanciamento uma da outra. Então, tá aqui o resuminho, né? Ou seja, lá no final eu tenho para MX e para XX, que são as armaduras no eixo X, eu tenho a mesma coisa da laje L4, e para MY, que é a cruz, né, da laje, eu tenho 5 milímetros com 33 centímetros de distanciamento e uma taxa de armadura de 0,59 desta laje L6. Beleza? Muito bem. Deixa eu só encerrar a gravação.